Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom, Aleluia. bom dia. Bom dia. Amém, amados? Amém. Trouxe uma convidada, a irmã divina. Glória a Deus. Muito obrigada, querida. Deus abençoe. Pastora Amém. Elaine, seja bem-vinda. Amados, hoje nós vamos começar nosso curso, né, de escola profética mesmo, de intercessão. Nós vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar e nos dar entendimento como podemos resgatar aí o nosso casamento, né, o nosso relacionamento conjugal e assim, de alguma maneira, também influenciarmos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, porque eu creio, amados, que de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo, nós precisamos de famílias muito firmes, muito fortes, porque a investida contra nós como família é muito forte, muito grande, então nós precisaremos entender para agradar o coração do nosso Deus, entender quais são os princípios da palavra, o que ele deixou, qual é a posição do homem, da mulher, e depois os filhos dentro de casa, o que nós fizemos para atrapalhar a nossa vida conjugal, o que plantamos. E eu creio, amados, que hoje é um dia de nós buscarmos uma reflexão. Essa escola profética foi levantada para, assim, nós trabalharmos com outras pessoas, mas não tem como nós trabalharmos com outras pessoas. Amém, irmã Eliane. Se primeiro não trabalharmos em nós mesmos, não começarmos a acertar o nosso casamento, e já quero dizer, amados, que nenhum daqueles que estamos aqui, às vezes quer fazer uma intercessão por alguém, quer fazer se colocar diante do Senhor para auxiliar, amados, peça sempre para Deus direção, Senhor, eu posso entrar. Então, como que eu posso dizer? Não se esquive de entrar numa batalha, porque você ainda está na batalha, mas sempre pergunte para Deus, porque às vezes eu estou pronto para a batalha e Deus fala, não entre. E às vezes eu acho que eu não estou pronto para a batalha e Deus vai falar, vai entrar, eu vou te cobrir, eu vou te guardar. Amém? Dependa sempre do Espírito Santo, ele é bom, ele é misericordioso e ele tem as maneiras dele de entrar e de agir. Amém? Amados, esta aula, nós passamos um pouquinho por cima dela na escola de intercessão profética, a parte de intercessão mesmo geral. Mas agora, como vamos aprofundar na parte de casados, não casados, então nós vamos aprofundar um pouquinho. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós colocamos assim, ó, onde a autoridade humana foi estabelecida. Nós precisamos entender isso. A quem Deus deu autoridade para depois, amados, nós começarmos a ver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, nós entrarmos naquilo que Deus quer para nossas vidas, para nós não tomarmos o que a palavra de Deus fala como coisa sem valor, porque aqui Deus vai estabelecer, o homem tem um papel, a mulher tem outros, os filhos têm outros. Então, de acordo com isso que Deus estabeleceu, se nós andarmos buscando os princípios, andarmos pelos princípios da palavra de Deus, então vai dar certo, vai ser vivo para Deus. Mas se nós andarmos fora dos princípios eternos do Senhor, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando, porque a gente já ouviu bastante as pessoas falarem isso, e o nosso apóstolo também fala. Quando quebramos o princípio nos quebra. Então, existe um princípio de autoridade no casamento, e nós precisamos aprender a respeitar, andar sobre eles, e se nosso casamento não está dentro do princípio da palavra de Deus, nós precisamos começar a buscar para que o princípio da palavra de Deus se estabeleça, para que aí venhamos a ter uma vitória espetacular diante do nosso adversário. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Onde a autoridade humana foi estabelecida? Ela foi estabelecida no Éden, e quem estabeleceu a autoridade humana foi o Senhor, o nosso Deus, o Criador. Fala assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Se Deus criou as nossas vidas à sua imagem, e Ele é um Deus que governa, também temos governo. Amém? Diz ainda, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em quem há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento deles. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o sexto dia.
Deus havia criado em 5 dias todas as coisas, no último ele criou o homem e ele estava dizendo até o 5º dia, eis que tudo era bom. E quando ele criou o homem, ele falou, eis que tudo é muito bom. Então ele gostou muito de nos criar. Então é algo que precisamos ter em nossa mente. Deus nos ama. Quando ele terminou a criação, nós somos a coroa da criação de Deus. Precisamos ter isso muito firmado dentro do nosso coração. Se quisermos viver uma vida em abundância com o nosso Deus, precisamos mudar aquele conceito de que Deus é nosso juiz e que Ele está nos perseguindo de alguma maneira. Não, Deus não nos está perseguindo. Ele está nos amando e tem enviado o seu Cristo para demonstrar o seu amor. Amém? Pastor Alexandre vai orar porque nós esquecemos de orar hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Sim. Queremos estabelecer, ó Pai amado, essa etapa da escola como uma etapa que realmente o Senhor venha nos sarar, Pai. Sim, Pai. Que entendamos, ó Pai querido, que somos culpados. Sim, meu Deus. Não existe, ó Pai amado, dentro desse contexto de casamento, uma culpa de uma pessoa só. Verdade, Pode Pai. ter um culpado maior, mas Sim. existe culpa, existe Sim. realmente algo a ser tratado de ambos os lados. Sim, Que papai. seja removido todo tipo de coisa que nós foquemos num lado só. Verdade, Que abramos realmente a nossa vida para entender que nós plantamos coisas, que atraímos coisas e que nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda Sim, Pai. a realmente nos entregar, a entender que esse casados não casados é estar realmente com uma aparência, uma casca. Sim. Temos uma casa, temos uma esposa e um filho, Meu Deus. uma porta que nós fechamos ali dentro, mas na verdade não estamos casados. Verdade, Porque Deus. estamos divididos e a casa dividida não subsiste. Meu Deus. Não tem como andar junto se não tiver de acordo. Então, Sim. existem, ó Pai amado, muitas casas, como a minha casa era até esses dias atrás, uma casa de aparência, uma casa Sim. com uma casca, uma casa como um sepulcro caiado. Sim, Pai. Parecia que estávamos casados, mas não estávamos casados. Sim. Não tinha, porque não tinha acordo com a tua palavra. Verdade. Nós não andávamos, em primeiro lugar, em acordo com o Senhor. Pai. Verdade, E Deus. já é impossível ter um casamento se não estivermos de acordo com o Senhor. É verdade. Eu não estava de acordo com o Senhor da palavra, minha esposa, né, em algumas áreas, não estava em acordo com o Senhor na palavra. Sim. E não tem como estarmos de acordo, um casal, homem e mulher, se primeiro não estivermos em acordo com o Senhor. Sim. Se não nos deixarmos tratar pela tua palavra. Sim. Aquilo que o Senhor fala e nós achamos muitas vezes exagero, achamos injusto, achamos que não precisa de tudo isso. Sim. Nos escondemos atrás da razão, nos escondemos atrás dos argumentos tão palpáveis das feridas, das machucaduras. Sim. E vamos então fazendo a nossa Bíblia, vamos fazendo a nossa escritura. Sim. Vamos nos separando da palavra e vamos Sim. apresentando agora a palavra para Deus. Sim. Vamos pregando para Ele, vamos mostrando a nossa Bíblia para Ele, falando, Senhor, olha aqui, ó, o Senhor esqueceu disso, o Senhor não escreveu isso, olha o que eu escrevi. Como se o que nós pudéssemos escrever, criar, fosse uma novidade para Deus, como se nós fôssemos converter Deus ao nosso jeito de ser, aquilo que nós temos que fazer. Pai, em nome de Jesus, nos tira desses lugares de arrogância, de soberba, de independência. Sim, Pai. E que verdadeiramente entremos nessa escola muito dispostos a nos humilhar diante do Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados. Sim, Pai. Vai quebrando, Pai, toda altivez de espírito, todo tipo de arrogância. Se alguém entrou nessa escola para sair com um certificado, eu estou certo, sair com um diploma para esfregar na cara do marido, da esposa, falando, olha aqui, eu fiz uma escola, eu me formei agora para provar que você está errada ou errado. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando isso. Vai quebrando, e nós tenhamos uma vida humilde diante do Senhor. Sim, meu Deus. Entremos nessa escola para aprender o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, para resgatar o meu marido, para resgatar a minha esposa, para resgatar os meus filhos, para resgatar a minha família, para resgatar realmente o relacionamento saudável, para não ser, como minha esposa sempre falava, viúva de marido vivo. Sim, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter esse nível de humilhação e de entrega diante do Senhor. Sim, porque senão não iremos avançar em nada. E faremos um tempo de escola, 20 dias, 30 dias, não sei quantos dias, e sairemos da mesma forma. Verdade. E o objetivo dessa escola é que sejamos mudados pelo Senhor, Pai. Não por palavras humanas, não por coisas que nós inventamos, não por um testemunho, que pode até servir para alguma coisa, mas o que vai mudar as nossas vidas é a Tua palavra, é a manifestação do Teu Espírito Santo, é nos dobrarmos diante do Senhor. Nós temos aprendido que há um livramento estabelecido para aqueles que Te buscarem em cada época das nossas vidas. E nós temos uma obrigação, então, como pais, como avós,
de ensinar essa geração o caminho que deve andar, porque é um livramento estabelecido para essa geração. E está se levantando agora vozes para dizer: há um livramento para o teu casamento, há livramento para a tua casa, há livramento para a tua família. A nossa obrigação é ensinar, é trocar experiência, é falar que é possível, apesar de um lugar de caos, de tristeza, de feridas, de abatimentos, de traições, de dores, de mágoas, há poder no sangue de Jesus Cristo para transformar tudo isso. Então, a nossa obrigação é anunciar que a tua palavra tem condições de fazer isso por nós. E a obrigação daqueles que ouvem é ter humildade para receber, parar de se justificar, parar de se esconder, parar de apontar o dedo e realmente correr cada um para acertar a sua vida de acordo com aquilo que deve ser feito. Em nome de Jesus. Quantas vezes acertamos as nossas vidas, Pai, e nós puxamos o outro para esse lugar. Temos que entender que nós podemos fazer isso. Nós temos essa condição em Deus, na humilhação, de colocarmos a nossa vida em um lugar onde aquele imã não existe mais. E a outra pessoa é tocada por essa presença, por essa manifestação do teu amor, por essa glória, por essa graça. E as coisas são transformadas e nós nem entendemos por quê. Um posicionamento, uma boca fechada ou uma palavra pode mudar toda uma atmosfera. É verdade. Então, nos dá essa sabedoria, nos dá essa dependência, essa humildade, nos dá realmente, ó Pai amado, uma vida quebrantada, contrita diante do Senhor, para que nos entreguemos a Ti e essa escola venha ter sucesso, ter êxito e estar realmente resgatando vidas, resgatando casamentos, resgatando relacionamentos em geral, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por cada vida que vai participar, que vai assistir depois. Obrigado pela vida do apóstolo, obrigado por esse canal, pela rede. Nos cobre com o teu sangue, Pai, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Pai, a depender de Ti. Nos ajuda a ouvir a Tua voz de uma forma muito centrada, não em nós mesmos, mas no que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória e amém. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós vamos pegar uma pregação. Glória a Deus. Então, aqui nós vamos pegar a respeito de Deus falando ali, enquanto estava fazendo todas as coisas, ele estava dando ordem, estava falando dos seus planos ali nas regiões celestiais, não é? Não havia nada em concreto na terra ainda. Deus estava falando daquilo que ele estava fazendo. E depois ele chamou essa realidade para a terra. Aí nós vamos ver. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A outra aula, né, nós dissemos a respeito que a palavra lavrar e a palavra guardar, ela tem significados especiais, que elas são um pouquinho mais profundas do que aquilo que é o nosso português. A palavra lavrar quer dizer quando o foco do trabalho é a adoração, é um serviço de culto, é uma prestação de culto. Então, conforme o homem ia lavrando a terra, ele estava prestando culto ao nosso Deus. E depois a palavra guardar, aí sim, é como se colocasse um cerco com espinhos para proteger, exercer tutoria, ou seja, exercer governo. Então, ao homem foi dado esse poder de adorar a Deus num serviço sacerdotal a Deus, enquanto ele estava trabalhando a terra. E depois, ao homem foi dado o poder de governo, porque ele teria que gerenciar aquele espaço que Deus havia dado para ele, e ele precisava cuidar. Amém? Em nome de Jesus. Aí, então, essa foi dada a quem? Ao homem. Depois nós vamos provar isso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você vai comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da desobediência, dela você não vai comer. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, que quer dizer ajuda, socorro, aquele que ajuda. Vou fazer uma ajudadora idônea. Vou fazer aquela que é socorro, de maneira que ela seja idônea. Então, já vai observando qual é a posição aí da mulher. Não é? Então, nós precisamos entender isso, muito para além das doutrinas feministas que tem, muito além daquelas coisas que acontecem, né? Pegamos aí alguns nomes da cultura mundial, nós vamos pegar alguns nomes e vamos falar, não, mas e o que ela diz, o que ele diz, o que... Amados, a palavra de Deus, ela tem o seu próprio norte, o seu próprio caminho, a sua própria cultura. E a cultura qual nós queremos inserir a igreja é a cultura dos céus. Porque é essa que vai funcionar para nós. Porque, afinal, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado,
Então, quando Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho amado, ele vai ter uma outra manifestação de lei, de sacerdócio, de governo, ele vai ter tudo novo para nós. Então, quando entramos no reino de Deus, nós vamos ter que deixar as coisas que para trás ficam, e nós teremos que prosseguir para o alvo. A nossa mentalidade precisará ser transformada, reformada totalmente. Não dá para eu entrar no reino de Deus e trazer a bagagem que eu tenho do império das trevas. Deus vai falar, corta essa bagagem. Seja transformado no espírito da tua mente, renovado. Seja renovado na sua mente para que haja transformação. E dentro dessa transformação, você vai conhecer qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade para você. Você vai experimentar isso. E essa experiência daquilo que é a vontade de Deus vai nos alegrar, vai ter o efeito completo. Em nome de Jesus. E vamos nos tornando cada dia mais vasos inteiros na mão do Senhor. Vasos íntegros na mão do Senhor. Por isso ele fala lá em Tiago, acolhei com mansidão a palavra de Deus que é implantada em vós. Nós precisamos aprender, amados, ao invés de ficarmos combatendo aquilo que Deus fala, falar, tá bom, Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está falando, mas dá para o Senhor me convencer disso, por favor? E ele vai fazer isso para nós. Se nós entrarmos na presença de Deus com o coração humilde, ele vai poder nos ensinar, porque essa era uma característica do nosso Cristo, ele tinha mansidão e humildade, ou seja, ele era pobre de espírito, vamos colocar assim, ele estava disposto a receber do Pai aquilo que ele precisava, receber do Espírito Santo aquilo que ele precisava, e ele caminhava em mansidão, ou seja, ele era um aprendiz na presença do Pai. Amém? Aí depois vamos lá. Então, a quem foi dada a autoridade de lavrar e guardar o jardim? Foi dada ao homem. Observe aqui que Deus vai usar a palavra tudo no singular. Olha, como que eu posso dizer? A segunda pessoa do singular. Você vai comer dessa árvore. Comerás. Não comerás. No dia que você comer, tu comerdes, né? Ele vai falar, certamente morrerás. Tudo está falando numa pessoa só. Então, a mulher não está envolvida nisso. Não é? Quem está envolvido totalmente nas ordenanças diretas do Senhor é o homem. Então, ao homem, pois, se observarmos a sequência dos versículos, veremos que a mulher não tinha sido tirada de Adão. Então, agora, materializado nessa terra, Deus estava falando diretamente com Adão. Ele estava falando, Adão, você não coma, você não faça. Era isso. Eu, no caso, não tinha sido tirada ainda da costela dele. Então, a ordem depois chega para mim em segunda como é que fala? Numa segunda versão, eu vou ouvir da boca de Adão o que não é para eu fazer. Amém? Aí depois, fala isso, tal. Então, a lavrar e guardar estava sob a responsabilidade do homem, que teve a mulher feita por sua causa, e não ao contrário. Às vezes, para nós que estamos debaixo de uma cultura feminista, humanista, cheia de direitos iguais para mulheres, não é? Às vezes fica difícil nós recebermos esse tipo de palavra, porque vai contra a cultura que nós recebemos há tanto tempo. Não, mas eu posso, imagina, eu que sustento a minha casa. Quantas mulheres nós vemos hoje trabalhando, amados, para se manter de acordo com aquilo que a sua própria competência financeira estabeleceu para ela? Então, eu não preciso de homem nenhum, porque, olha, eu estou suprida. Ou mulheres que se comportam dentro do seu casamento, porque a renda dela é a maior, ou a renda dela é a única que tem no lar, ela se comporta como uma dominadora dentro do seu lar. Mas Deus está falando ao contrário. Deus está falando para nós que a responsabilidade do homem é guardar a sua esposa, sustentar a sua esposa, trabalhar a sua esposa. Isso não quer dizer que o homem não possa liberar a esposa para, às vezes, estar em lugares, entre aspas, de maior destaque que ele. Mas quem vai tomar essa atitude é ele. A mulher não pode nada sozinha, ela é uma auxiliadora. Ela não tem essa competência de trabalhar, de estar acima do homem, porque senão nós vamos cair no ministério de Lilith, de Jezabel, de Amazonas. Então, o Senhor precisa arrancar essas características da rainha dos céus de nós, mulheres. E na parte do homem, às vezes o homem se transforma num Acabe, se transforma numa pessoa manipulável, vai ficando confortável para ele. Não é? Porque ele vai tendo alguém que toma a autoridade dele e vai fazendo tudo. Então, pode ver que hoje a passividade entre homens é muito forte, muito grande. Por quê? Porque está sendo, dentro da cultura, está sendo colocado paulatinamente uma escravidão mental, tanto para o homem como para a mulher. Então, é distorcido o papel da mulher, não é? E é distorcido o papel do homem. Não, a mulher pode, o homem pode. E aí, o homem não pode, a mulher pode. Porque, olha, nós estamos progredindo, nós estamos avançando. E aí, depois... O domínio de Adão, sobretudo, estava completo. Eva foi acrescentada para lhe auxiliar,
em seu governo. Você entende isso? Amados, eu estava perdida na minha missão, enquanto meu esposo não entrou na submissão. Não, perdão. Eu estava perdida na minha missão, enquanto meu esposo não achou a missão dele. E agora eu estou em submissão à missão dele. Então, existem lugares em que eu estou no comando, mas quem como que eu posso dizer, me tutoria é ele, mas eu estou no comando. Ele obedece à minha voz. Por exemplo, temos um grupo de intercessão. Ele obedece à minha voz. Não é? Por quê? Porque o Deus colocou sobre os meus ombros essa responsabilidade. Mas quem me liberou para ir, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o apóstolo, e em terceiro lugar, o meu esposo. Eu preciso estar em concordância com ele. Agora, já tem lugares, como é o caso da nossa igreja, que é ele o pastor. Foi assim que o apóstolo Éder determinou. Ele mesmo falou, não, mas eu não quero ficar com a igreja, porque quem cuidou da igreja até agora foi minha esposa. Quando eu fui consultar ao pastor, o apóstolo Éder, eu falei para ele, apóstolo, a parte da igreja, como eu faço? A parte daquilo que eu já trabalho, como eu faço? Ele falou, a parte que você tem estabelecido por intercessão fica com você, e seu esposo se submete. A parte da igreja, você se submeta a ele. Ele não queria, ele queria ficar, no caso, sendo trabalhado, mas não foi assim que Deus quis fazer. Deus trouxe a vida dele já para trabalhar juntos e agora estamos ombreados, cada um na sua área. E é maravilhoso vermos isso, porque nós já tínhamos esse chamado e o nosso próprio orgulho de alguma maneira arrancou o chamado, arrancou essa unidade de espírito que tínhamos. Então a minha parte é ser torre de vigia, é ver mais longe, é ver o adversário chegando e chamar a responsabilidade. Olha, o adversário está vindo por ali. E aí ele libera a palavra profética que blinda a igreja e blinda o ministério de intercessão. Então, amados, é algo muito bonito que Deus está fazendo. Mas o que ele quer falar para nós, amados, que o posicionamento da mulher é um posicionamento de auxiliadora idônea. Amém? Em nome de Jesus. Entenda isso no teu coração. E às vezes, amados, nós vamos pregando e às vezes a pregação dá irritação na gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso. Uma vez meu esposo falou algo para mim que eu não gostei de jeito nenhum, não é que ele falou? Ele falou assim para mim, não, mas isso está errado. Não é só, eu falei para ele, sabe por que não deu certo? Porque a pessoa, ela não se firmou na palavra. Ele falou, então, mas não é só a palavra que garante isto. Eu falei, como assim? Aí me deu uma raiva dele. Por quê? Porque ele estava me trazendo para o discernimento. A palavra, mas sem discernimento, ela não nos protege. Precisa ter algo mais, precisa ter uma dependência do Espírito Santo para aplicar a palavra. E ainda que eu soubesse isso, no meu inconsciente, no meu consciente eu não conseguia aplicar daquela maneira. E quando ele trouxe essa palavra, eu me enfureci, eu fiquei brava, fiquei nervosa com ele, não é? E às vezes, quando um pregador fala alguma coisa para você, preste bem atenção nisso. Se você ficar muito nervoso e irritado, nervosa, irritada, peça para Deus, Senhor, o que está por trás dessa palavra? Porque às vezes está a sua cura. Porque às vezes você está correndo essa palavra faz tempo e ali está a sua cura. Tenha cuidado, muito cuidado. O adversário é muito astuto. Ele se junta à nossa carne. Nossa carne é rebelde. A nossa carne, ela não quer se submeter a Deus. A palavra de Deus diz isso, que a nossa carne, ela não obedece à lei de Deus. Nem o pode obedecer. Então, para a carne é a cruz. A nossa alma conquistamos, a nossa carne nós crucificamos, como Deus falou. Dia após dia, negue-se a si mesmo. O que é esse negue-se a si mesmo? É a nossa carne que quer se exaltar acima da palavra de Deus. Amém? Então, vamos ter cuidado com isso, em nome de Jesus. E se você se irritar, pergunte para Deus, pelo menos. Mas eu tenho certeza que isso que aconteceu é o que eu penso que está certo. Eu também tinha certeza. Mas Deus queria tirar uma estrutura do meu pensamento através daquela palavra que meu esposo estava me dando. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois o que ele fala? A partir dessa descrição ou posição de auxiliadora, legitimada de onde ela foi tirada, porque veja bem, Deus não tirou a mulher da cabeça, não tirou dos pés, mas tirou do lado. Então Deus está falando, caminhe lado a lado com ele. Ele vai ser um pouco mais alto que você, porque eu vou ter que fazer uma representação depois do homem para a sua vida. Eu vou ter que trazer o Cristo vivo para representar a posição do homem. Mas eu quero que você caminhe do lado dele, seja uma auxiliadora, seja aquela que ampara. Quando ele precisar, deixa ele colocar o ombro, o braço dele nas suas costas e carregue com ele aquilo que ele precisa carregar. Ele tem uma missão e você tem uma submissão. É uma missão embaixo da dele. Então, quando o meu esposo chegou à missão dele, eu pude dar vazão à minha, agora legitimada pela palavra de Deus,
Amém? Nem a minha própria missão, amados, ainda estava legitimada da maneira que Deus quer. Deus estava usando de misericórdia comigo. Eu estava avançando, sim, estava avançando, fazendo o meu trabalho, com o meu coração, sem ter um coração de Amazonas, de Lilith, de Jezabel, nada disso. Quando eu conversava com o apóstolo, ele falava, graças a Deus, irmã, que você não tem um coração de Jezabel, que se fosse, poderia o seu coração se exaltar e você querer deixar o seu esposo para trás. Então, eu já te aviso, querida, não deixe o seu esposo para trás. Continue fazendo, continue fazendo o seu trabalho. Continue buscando a Deus. Se Deus te deu algo para fazer, desenvolva. Mas que o teu coração esteja sempre voltado para buscar o seu esposo, da onde ele estiver. Ah, irmã, mas meu coração está ferido, eu não consigo pensar assim. Mas comece a cogitar dentro de você mesmo. Comece a buscar dentro de você mesmo. Eu preciso ajudar o meu esposo. Porque o amor, amados, ele não fala fica aí. O amor aproxima. Ele põe a mão nas costas e fala, vamos nos achegar. O amor empurra para frente. Tenha cuidado com isso. Às vezes o nosso esposo está lá atrás e nós falamos assim, ah, deixa, ele não quer. Cuidado, 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 amados. Eu achava, às vezes, muitas vezes, apesar de ter um entendimento dentro da batalha espiritual, que meu esposo estava com vontade presa, e eu falava isso para ele, ele não aceitava de maneira nenhuma, eu falava, você tem a vontade presa. Ele falava, de jeito nenhum, eu estou livre. Eu falava, tem a vontade presa. Gastávamos tempo, às vezes, brigando, discutindo por isso. Eu, minha falta de sabedoria. Mas eu entendia isso, mas muitas vezes eu perdia a paciência e queria julgá-lo, eu queria não deixá-lo para trás, mas queria que ele corresse para me auxiliar. Eu estava cansada já de fazer todas as coisas sozinhas. Mas aí o Senhor vinha em meu auxílio e falava: espera mais um pouco, aguenta mais um pouco. Quando eu não aguentava, o próprio Deus vinha com a sua voz e falava: olha, não faça tal coisa, porque você vai ficar por conta de risco. Até que o Senhor abençoou e teve um dia, mas que eu fiz uma oração. O Senhor me deu, não é? Uma oração que o espírito de orgulho foi totalmente vencido aquele dia. Faltava poucos dias para a gente ir lá para Atibaia. E a partir daquele momento eu sabia que meu esposo ia ser restaurado pelo Senhor, porque aquele espírito de orgulho tinha sido quebrado numa das intercessões que Deus deu para fazer. Então não se furte de lutar por aquele que Deus colocou ao seu lado. Você e eu precisamos lembrar daquilo que Deus falou. Quando você se casou, na verdade, meu esposo já contou o testemunho aqui do jeito que nós nos casamos, não é? Mas houve uma palavra para nós. Houve sim uma palavra para nós. Sabe qual foi? É na doença e na saúde. Você já pensou que às vezes seu esposo não está doente no físico, mas está doente na alma? Ô, irmã Silnei, shalom, shalom, glória a Deus. Então, às vezes, não está doente no físico, mas está doente na alma. E nós vamos, sim, está atrasadinho, mas glória a Deus. Às vezes nós vamos deixando para trás, porque o doente, mas dá trabalho. O doente machuca um pouco aquilo que nós queremos fazer. Nós estamos com tanta pressa. Não, mas meu ministério precisa dar certo. Ah, isso daí, isso aí. Que nem às vezes as pessoas dizem, isso aí é um plástico, isso é um entulho, isso é um tranca-caminho. E vamos liberando determinadas palavras. Por favor, não diga isso. Não diga isso. Amém? Vai recolhendo essas palavras, porque essas palavras têm poder. Amém? E aí depois fala lá. A imagem e semelhança, Deus criou homem e mulher, e Deus os abençoou. Ele lhes disse, deu aqui a sua palavra profética, para que o homem e a mulher caminhassem juntos. E aí nós vamos ver atualizado aqui, Jesus falando. Olha como Jesus vai falando a respeito ali no livro de Efésios, capítulo 5, 22, 23. Esse aqui eu já dou assim para as irmãs que estão com problema no casamento, para os irmãos que estão com problema no casamento. Comece a colocar isso como realidade. Prega aí na sua parede, tira um xerox, faça alguma coisa e comece a orar em cima disso. Olha o que a palavra de Deus diz. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Isso é o princípio da palavra de Deus, não sou eu que estou falando. É o princípio da palavra de Deus, ei? Então você vai ter que desconstruir essa cultura feminista ou a cultura da injustiça que foi colocada no teu coração. Não vou me sujeitar ao meu marido, não é feminismo, pastora, é porque ele me machucou muito, ele me machucou muito. Eu não vou ser submissa ao meu marido, porque o meu marido é um zero a nada, ele é um bananão, ele não faz nada direito. Sabe, pastora, quantas vezes nós começamos as coisas, meu marido, no meio do caminho, ele perdeu tudo. Sabe, pastora, quantas vezes... Aí Deus vai falar para você, e se você não é assim como ele, é porque a minha graça te tem sustentado. Não coloque sobre você aquilo que eu te dou. Da onde vem essa jactância? A palavra de Deus diz, se tudo quanto você faz ou você recebe da minha mão. Então, amados, por eu ser, entre aspas, boazinha com o meu esposo, e muitas pessoas podiam olhar de fora e tomar partido.
Por quê? Porque a boazinha da história era eu. Mas só que depois, quando meu esposo for orar e for falar as coisas, a palavra profética que Deus deu, vocês vão ver que eu não era boazinha, eu havia plantado algumas coisinhas, não é? No coração dele. E o coração dele se partiu, fragmentou. E de lá o adversário gerenciava ele. Mas eu já havia, no alto da minha arrogância, já havia me esquecido do que eu havia plantado. E às vezes, amados, nós nos esquecemos do que plantamos. E o Senhor está falando: olha, você quer consertar o teu casamento? Você quer ter uma vida próspera, frutífera na minha presença? Você vai precisar eu mexer no que for preciso. Não vai dar para você mais ter reserva de domínio. Estou falando para os homens e para as mulheres. Sabe aquela traiçãozinha que você cogitou fazer? Sabe aquele telefonemazinho que você alimentou? Sabe aquele maltrato que você deu para sua esposa? Às vezes pode ter rachado o coração dela. Às vezes, amados, uma vez aconteceu algo na nossa vida, e meu esposo, assim, não foi nada que ele fez de sexualidade, nada disso, mas a grosseria com a qual ele me tratava, teve um dia que eu cheguei em casa e falei para ele: pode ter certeza, que aquela mulherzinha que você vivia fazendo de capacho, essa morreu. Morreu, morreu. Amados, e para ressuscitar essa mulher que amasse de verdade o esposo, ou que quisesse algo com ele, algo sério, eu dei trabalho para Deus, porque a minha palavra, ela foi revestida de ódio, ela foi revestida de raiz de amargura, e isso o adversário se assenhora. Às vezes você fala assim: mas a injustiçada sou eu. Não, amados, o injustiçado foi Jesus Cristo. Ele é que foi injustiçado, porque ele não tinha pecado, mas nós temos. Nós temos aquilo que nós recebemos do nosso pai no geracional, temos aquilo que nós plantamos na nossa mocidade. Às vezes achamos que a nossa fornicação, nosso adultério, a nossa paquera lasciva ficou desapercebido. Não ficou desapercebido, machucou, feriu a santidade de Deus. E o adversário está com essa moeda na mão dele e falando ali: ó, eles precisam me pagar o que eles devem. E para pagar é só o sangue de Jesus abrindo sobre nós através do arrependimento. Aí o sangue de Jesus vem e nos lava e nos livra de todo pecado. Não pense que você é tão boazinha, não pense que você é tão bonzinho como você acha que você é. Somos pecadores. E pecadores cometem pecado. Pode parecer, né? Não, mas eu sou muito boazinha, mas pecadores cometem pecado. E a palavra de Deus diz que se você diz que você não tem pecado nenhum, você é mentiroso. Ele está falando do pecado dia a dia. Precisamos entender isso. Amém, amados? Aí vamos lá. Aí ele vai falar: então, o Senhor está falando: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Aqui ele pegou o Gênesis, onde ele falou: mulheres estejam debaixo do auxílio, auxiliem seus esposos. Então Jesus está vendo, está legitimando aquilo que estava no Velho Testamento. Se quisermos saber como todas as coisas nasceram, volte a Gênesis. Ali você vai ver onde o medo nasceu, onde a insubmissão nasceu, a rebelião nasceu, onde como Deus normatiza uma casa, está tudo em Gênesis. Volte lá em Gênesis e busque a presença de Deus e ele vai falar como ele quer que seja um casamento. Pode ver que Jesus, quando ele foi falar a respeito do homem largar a mulher, divorciar da mulher, ele voltou lá em Gênesis. Quando aqueles homens falaram: então é bom não se casar. Por que então Moisés deu carta de divórcio? Jesus foi e falou assim para aqueles discípulos: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E que princípio é esse que Deus estava falando, que Jesus estava falando? Lá, o princípio, lá de Gênesis, capítulo 2, onde Deus falou: deixou o homem, pai e mãe, e se transformou em uma só carne com sua mulher. É disso que Jesus estava falando. Mas por causa da dureza do coração da gente, de não querermos andar debaixo daquilo que foi uma traição, eu não estou falando para você ficar embaixo daquilo que foi traição, porque cada um sabe quanto aguenta. Amém? Então, amados, o que Deus está falando, que é a dureza do nosso coração. Agora, cada um busque de Deus a sua própria conduta, e Ele vai dar. E aí, voltando aqui, Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Agora começa para os homens. Quem é que salva a mulher? É o esposo. Quem é o sacerdote da casa é o esposo. Quem ama mais é o esposo. Quem morre pela esposa é o esposo. Você entende que nós, como mulheres, se nós tivermos um marido que verdadeiramente entende o papel dele dentro do lar, vai ficar fácil obedecer? Você entende, querida? Você entende, amado? Quando você for tratar a sua mulher, trate como quem tem que morrer por ela. Não é superficial isso que Deus vai pedir. Sabe por quê? Sabe por que não estamos casados? Porque ainda não morremos. Nem a mulher morreu para deixar o pai ali, no caso, né, a autoridade do pai. Ela anda, às vezes, totalmente descabeçada, porque agora ela está no meio do caminho, não é? Não tem mais a autoridade do pai sobre ela e não entrou debaixo da autoridade do marido. Está descabeçada, está sem governo. Porque não se submeteu. Shalom.
apóstola Patrícia. Então, nós vamos vendo como é que Deus trata conosco de acordo com os mínimos detalhes do que Ele quer para relacionamento. O que Satanás veio fazer foi destruir relacionamentos, e o que Deus veio fazer é resgatar relacionamentos. É por isso que Ele normatiza relacionamentos. Pode ver que os 10 mandamentos normatizou o nosso relacionamento para com ele e normatizou o nosso relacionamento com o próximo. Deus não deixou mais nenhum outro tipo de algo para nós seguirmos. Todas as outras leis ou princípios da palavra de Deus estão anexados a esses 10 mandamentos que o Senhor deixou para nós. Mas nós, às vezes, fazemos de conta que Deus não deixou os mandamentos para nós. Ele deixou, amados. A normatização de relacionamentos para com Deus está ali, nos 5 primeiros mandamentos que o Senhor deixou. E se quisermos ter uma vida de comunhão com os outros, nós pegamos os outros 5 mandamentos restantes. E aí vamos ter uma vida saudável no relacionamento. Você não vai cobiçar, você não vai adulterar, você não vai mentir, não vai dar falso testemunho. Você não vai roubar. Por quê? Porque você vai estar machucando o seu próximo. Você não vai trair. Então, amados, vamos lá. Aí depois, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. Amados, observe, se tivermos uma boa visão de quem é Jesus por nós, nós nunca andaremos sozinhas. Nunca andaremos com o nosso coração descompensado. Se nós tivermos uma boa visão de quem é o nosso Deus, o nosso paizinho, o nosso marido, nós estaremos sempre supridos com aquilo que Deus dá para nós. Agora, o nosso maior problema é desconhecemos quem é o nosso Deus. E às vezes desconhecemos quem é o nosso marido. O apóstolo Éder falou assim, e agora eu conheço esse pastor Alexandre e ele é só coração. Falei, puxa vida. Falei, cadê ele, né? Que eu não vi ainda. Por quê? Porque às vezes, justamente, por trás de uma pessoa que está tão ferida, que ela tem que se armar até os dentes para se defender por conta daquilo que sofreu de ferimentos, e aquilo, ela vestiu da capa de orgulho. Não estou isentando meu esposo de nenhuma das suas grosserias, das coisas às quais eu fui submetida, não é? Mas eu estou falando daquilo que estava por trás do coração do meu esposo. Ali estava um coração que queria ser amado, mas não conseguia. Por quê? Porque estava preso. Se eu sou uma auxiliadora e dona, eu vou fazer a leitura do que está por trás da vida dele. Graças a Deus que Deus me deu uma palavra. Ele falou, teu esposo é para mim como uma dracma perdida. E se Deus não me dá essa palavra, e depois também, se Deus não me vem com uma outra palavra, essa é nova, eu nunca falei aqui na igreja, né? Nunca falei na escola, é uma palavra que ele me deu, amados, a respeito da mulher que sustentou Elias. Aquela mulher, amados, ela estava com uns gravetinhos nas mãos, um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo para fazer um bolinho para ela, o filho dela ia morrer. E aí o Senhor falou para mim, eu vou entender se você jogar os gravetinhos com ira e falar para mim, vai te catar. Ou não tem outro lugar para você pedir comida? Ou profeta, ou voz profética, não tem outro lugar para você pedir comida? Você vai pedir bem para mim, que só tenho essa pouquinho aqui, e eu vou comer e vou morrer, eu e meu filho? O Senhor falou para mim, é lícito que você queira jogar, mas você precisa entender que você está debaixo de uma ordem. Dê alimento ao profeta. E eu entendi qual era o meu papel. Isso não quer dizer que eu estivesse pacificada nas minhas emoções. Isso não quer dizer que eu estivesse em ordem com os meus sentimentos diante da santidade do meu Deus. Eu fui fazendo a obra assim, para auxiliar o meu esposo, mas com o coração amarrado, um coração ranhento, um coração rancoroso, um coração pesaroso, porque era muito sofrimento, porque eu me achava extremamente justa, e a minha justiça própria, ela, como que eu posso dizer, ela colocava os pregos, as dores, os espinhos mais profundamente no meu coração. Se eu tivesse um pouco mais alinhada com a palavra de Deus, eu teria sofrido muito menos. E em nome de Jesus, você que está num processo de auxiliar o seu esposo, que essa palavra ajude você a sofrer muito menos. Porque se eu estivesse centrada naquilo que Deus tinha para mim, de acordo com o que ele tinha falado, eu teria caminhado de uma maneira mais tranquila. Amados, eu verdadeiramente não joguei a lenha para fazer a comida para a voz profética, a qual depois meu esposo se tornaria. Eu não joguei a lenha, mas eu fiquei com a raiva no meu coração. Eu fiquei com a ira no meu coração. Eu não falei para Deus, não tá bom, Jesus, eu não quero essa voz profética de jeito nenhum. Claro que eu não ia falar para Deus, vai se catar, não é? Mas eu não ia, eu não desprezei o chamado, só que no meu coração não havia alegria de cumprir o chamado. Então eu estou te dando essa palavra hoje, essa orientação hoje. Deus está falando para você, cumpre o teu propósito de ajudar o teu esposo, cumpre o teu propósito de auxiliar o seu marido para sair desses lugares, ajudar a sua esposa para sair desses lugares, faça isso com alegria.
Ah, mas como que eu vou fazer isso? Meu coração está triturado, despedaçado. Vá ao Senhor. Eu não tinha ninguém para falar para mim isso. Depois, graças a Deus, pela vida do apóstolo Éder, a gente foi alinhando, eu fui alinhando o coração àquilo que Deus queria, com muita dificuldade, muita tristeza no coração. E aí, no caso, eu consegui enxergar um pouco melhor o que é que Deus estava me pedindo, mas até hoje tenho que passar por curas. Essa semana mesmo, o Senhor veio falar para mim: olha, você está neste lugar, precisa sair, precisa liberar, precisa isso, precisa aquilo. Por quê? Porque eu fui entrando no lugar onde Deus não era muito bom, que a missão que Ele tinha me dado não era uma missão legal, porque afinal eu estava toda machucada, toda ferida. Então, entenda, amados, que mudança de mentalidade, ela vai pegar você que está sendo abusado, injustiçado, e vai pegar o outro, que aparentemente é o teu algoz. Ela vai pegar os dois, porque os dois estão contrários à natureza de Deus, você entende isso? Jesus não ficou amargurado com os pecados dos homens. Ele falou na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa seria a nossa parte. Sim, dói muito. Dói demais, irmã Silvia. Dói. Mas o Senhor, Ele está trabalhando conosco para nós entendermos que servirmos ao Senhor com alegria. Salmo 100. Veja que não é uma palavra comum, é uma palavra de imposição. Servir é uma ordem, imperativo. Vá fazer. Servir ao Senhor com alegria. Mas eu olhava aquele versículo e eu falava: mas não tem como eu vou servir o Senhor com alegria se meu esposo é dessa maneira? Mas o Senhor está te dando hoje a chance e a oportunidade de falar. Tem unção para isso. Tem poder de Deus para isso. Tem cura de Deus para o teu coração ferido. Vá mais rápido à presença de Deus. Quando teu esposo, tua esposa falar algo que seu coração verdadeiramente despedaça, vá mais rápido. Senhor, eu não quero que a ofensa entre no meu coração. Eu não quero que a tristeza entre no meu coração, porque afinal eu quero te servir com alegria. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso foco está no nosso marido. Nós vamos falar a respeito de idolatria. E sabe, amados, vamos falar a respeito de uma idolatria, que ela é muito tremenda. Porque a idolatria, nós pensamos: eu idolatro meu marido. Não é, você idolatra a si mesma. Sabe por quê? Porque o seu marido, você idolatrando ele, quando ele te dá umas migalhinhas, você se satisfaz demais com as migalhinhas que ele te dá. Então, na verdade, quem está sentado no ídolo do teu coração é você mesma. Então, há um ajuste de Deus muito profundo para nós. Há um poder de Deus muito profundo para nós. Porque quando idolatramos algo ou alguém, nós queremos que aquele ídolo nos sirva. Veja como é a cultura católica. Não sei se você já passou por isso. O Senhor falou a respeito da. O Senhor não, mas a cultura católica fala o seguinte: eu ponho lá, eu faço um pedido para aquela santa que é a santa que faz chover. Na minha casa tinha esse costume. E se não faz chover, nós pegamos a santa e colocamos de cabeça para baixo dentro do copo d'água. O ídolo, amados, não é para ser adorado, o ídolo é para nos servir. Você já prestou atenção nisso? Se o ídolo não faz aquilo que nós queremos, normalmente nós nos rebelamos contra o ídolo. E Deus, ele precisou moer a vida do meu esposo diante dos meus olhos para eu deixar de idolatrar. E depois precisou moer a minha própria vida para eu parar de me idolatrar. Então, amados, isso não é um assunto para mais para frente, mas aprove o Senhor trazer agora essa manifestação. Então, essa apostila tem duas páginas só, e em nome de Jesus nós vamos encerrar hoje, vai dar muito bom. Amém? E aí depois fala assim, olha: vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Primeira coisa, os maridos morrem para que as esposas vivam. Dá para entender isso? Talvez agora, você sabendo dessa notícia, desse princípio da palavra de Deus, você vai querer pegar esse princípio da palavra de Deus, como meu esposo orou, o pastor Alexandre orou, você vai querer esfregar na cara do seu esposo. A palavra lá fala que o marido morre e você não morre, empiasto. Então, em nome de Jesus, não saiam suas palavras da sua boca. Gere isso. Se o seu marido não está cumprindo esse mandamento, é porque com certeza há alguma coisa que está com problema dentro dele. Há algum tipo de prisão, de cadeia, algum tipo de engano. É necessário, amados, que tenhamos uma visão um pouco mais profunda e amorosa do que está ao nosso redor. E aí, depois ele fala assim: entregou-se como Cristo também. Olha o que ele fala. Olha o porquê Jesus morre pela igreja, para santificar. Então, ele, na sua manifestação de santo, ele dá uma semente santa para nós, purificando-a com lavagem da água pela palavra. E depois o marido vai cuidar de nós pela palavra, para nos sarar. Envia-me a tua palavra e nós viveremos a cura. Então, o Senhor vai enviar a palavra e vai nos livrar daquilo que é mortal. Hoje, quantas palavras o meu esposo traz para mim e ele me livra daquilo que me é mortal.
Porque hoje ele está assumindo a posição certa, e dentro de um lugar de amor, ele pode chegar e me ajustar. Antigamente, as palavras dele soavam no meu ouvido, ainda que fossem palavras da parte de Deus para mim, eu não conseguia ouvir sem o meu ouvido estar, como o meu ouvido estava machucado, maculado, então eu não queria ouvir determinadas palavras, porque pesavam, vinham como acusação. E hoje, o meu ouvido, dia após dia, está sendo limpo, e ainda não é fácil muitas vezes. Por isso estamos em processo, amém? De sermos curados. E olha o que ele fala: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o papel do marido. Porque Cristo fez assim. Então veja o que está nos ombros de vocês, homens. E vejam o que está nos nossos ombros, mulheres. Aí depois fala: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por que meu esposo estava então, glória a Deus, querida, glória a Deus. E o Senhor vai mostrar mais coisas ainda, até que o seu esposo esteja caminhando no lugar que ele precisa caminhar, em nome de Jesus. Porque, como que eu posso dizer? Por que que o meu esposo sofreu tanto com aquilo que ele fazia comigo? Sabe por que que ele sofria? E estava perdido, cheio de dores? Porque ele estava fazendo a ele mesmo, porque eu sou uma com ele. Então, é um efeito bumerangue. O que ele fazia para mim, volta para ele. Você entende? E o que nós fazemos para o nosso marido volta para nós. Aí depois, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Olha que coisa interessante. Olha como estamos fora da palavra de Deus. Nunca ninguém odiou a sua própria carne. Então, o marido que está odiando a esposa e a esposa que está odiando o marido, olha que situação você está. Você está odiando aquele que está junto com você. E aí te faz aquele mal, te dá aquela dor. E você nem sabe de onde vem a dor, de onde vem a condenação. É porque você está desprezando seu esposo lá no seu íntimo e você é uma com ele. Você está recebendo o desprezo junto. Aí depois, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Aqui estão duas coisas extremamente difíceis que temos visto no meio do povo de Deus, não é lá fora, não é no mundo. No meio do povo de Deus. Mulheres que honram seu esposo, reverenciam seus esposos. E homens que amem as suas mulheres, morram por elas. O Senhor, você vê como o nível que o Senhor está nos levando é um nível bem alto de manifestação da sua palavra, manifestação do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Você vê como Deus está trabalhando conosco. Então, às vezes você fala assim: ah, mas eu não sou casada, ou eu estou amaziada, ou eu estou isso, ou eu estou aquilo. O Senhor está falando: eu tenho um nível bem alto para relacionamento entre marido e mulher, porque eu comparei o relacionamento de marido e mulher com o meu relacionamento com a igreja. Esse é um mistério, sim, mas você pode desvendar esse mistério, porque há mistério que é para homens e há mistério que é para Deus. Esse, com certeza, é um mistério que é para homens. Nós, como homens e mulheres da parte de Deus, precisamos descobrir esse mistério para sabermos como nos comportar junto do nosso marido e os nossos maridos saberem como se comportar junto de nós. Amados, ontem na pregação que estávamos fazendo, o Senhor trouxe para mim que nós somos o nosso próprio problema. Deus precisa trazer uma palavra. Às vezes você fala assim: eu estou com um problema no casamento. Deus resolve meu casamento. Não, Deus precisa resolver você primeiro. Você é seu problema. Deus precisa resolver você por dentro primeiro. Veja bem que aquele pai daquele menino lunático, Deus precisava resolver o problema do pai para depois sarar o lunático. Observe que Jesus foi conversando com ele e ele falou assim: olha, o demônio pega, joga no chão, joga no fogo, joga na água, e ele está assim. E Jesus falou para aquele homem: desde quando ele convulsiona? Desde quando ele é criança. E ali o Senhor vai falando com aquele homem, aí ele fala assim: Senhor, se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Aí o Senhor Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. E sabe o que aquele homem fala? Então aumenta a minha fé. E eu creio que imediatamente Jesus resolveu o problema do coração daquele homem, aumentando a fé dele. Então, amados, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Jesus nos cura por dentro. Como ele trabalhou por dentro da fé daquele homem. Aquele homem não tinha fé para que o filho dele fosse curado. Provavelmente o pecado daquele menino era geracional, porque criança não tem pecado. E aquele homem falou que Deus de criança, aquele demônio estava na vida daquele jovenzinho. Então,
Sim, e ele vai aumentar, porque foi instantâneo, o milagre foi instantâneo. É provável que aquele homem tivesse recebido uma porção de fé naquilo que Jesus falou para ele, porque a palavra, ela nos traz fé. Então, aquele homem, ele foi alicerçado na fé que ele tinha, e o menino pôde ser curado. Então, a responsabilidade daquela criança ser curada estava no pai. Um pecado geracional que deu lugar, deu legalidade para o adversário pegar aquela criança e machucar aquela criança. Então, Deus não resolveu o endemoniamento do menino, Deus resolveu o problema de falta de fé do coração daquele homem. Depois do endemoniamento daquele menino, foi sarado, foi sanado, porque Deus resolveu o coração daquele pai. Observe também, tem um outro aqui que eu coloquei a respeito da mão mirrada. Deus primeiro precisou de um posicionamento do homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada estava lá no meio de todo mundo, na sinagoga, dia de sábado, sinagoga cheia. Deus falou para ele: venha se expor. Às vezes você está com a sua mão mirrada, eu estou com a minha mão mirrada, porque não queremos nos expor. Mas Jesus falou para ele: venha para o meio, onde todo mundo olharia para ele, cruzaria o braço e falaria: hoje é sábado, você não vai curar no sábado. Jesus já estava exposto. Ele iria curar no sábado. E será que aquele homem estava disposto a quebrar o princípio da tradição que era daquele lugar para poder receber aquilo que Cristo tinha de maravilha para ele, de cura para ele? Primeiro Deus precisou curar aquilo que estava no coração daquele homem, as estruturas que estavam no coração daquele homem. Então, às vezes, você está clamando para Deus: Deus, cura o meu casamento, cura o meu casamento, cura o meu marido, trabalha nos meus filhos. Deus vai falar: primeiro eu preciso trabalhar em você. Você é responsável pela sua vida e você é responsável pelo ambiente qual te cerca. Você precisa ser alinhada. Você precisa ser alinhado. E é disso que Deus está falando. E é exatamente isso que o pastor Alexandre orou. Ele falou: às vezes, uma palavra, um silêncio vai trazer a pessoa que está em escuridão, vai trazer para o nosso lado, porque nós mudamos por dentro. Sabe quando Deus começou a operar na vida do meu esposo? Quando ele começou a ver mudança na minha vida. Aí Deus começou a operar na vida dele. Aí, amados, para encerrar minha parte, Deus não cura efeitos. Deus ontem trouxe essa palavra: eu não curo problema, eu não resolvo problema, eu resolvo pessoas. E pessoas gerenciam problemas. Primeiro eu trabalho nas pessoas, e as pessoas vão e trabalham os seus próprios problemas. E aqui, para encerrar, Deus, ele não cura efeitos, ele cura causas. A causa do teu casamento estar do jeito que está, ou às vezes sua família está do jeito que está, se você tem uma família equilibrada, graças a Deus por isso, mas use esses princípios nas intercessões que você vai fazer, nas libertações que você for fazer. Use esses princípios. Então, em primeiro lugar, Deus vai curar a causa daquilo que é um efeito que está lá na frente. Às vezes, esses tempos atrás, amados, eu ouvi de um menininho, não sei se eu já falei aqui, num dessas lives que a gente ouve, mas acho que era um livro que eu estava lendo. É um livro. O menininho falou assim, que a mãe teve uma irmãzinha, e ele foi preterido pela irmãzinha. E aí ele entrou na homossexualidade. E ele achava assim, amados, que se ele fosse uma menininha, a mãe dele ia voltar a gostar dele. Deus cura causas e não efeitos. Deus trabalha com causa. A causa daquele menino estar daquela maneira é porque ele havia sido trocado, rejeitado pela menininha. Então ele achava que se ele fosse uma menininha. Então ele entrou no homossexualismo. Entende o que eu estou falando? Meu esposo vai falar o testemunho também a respeito das nossas vidas. Por que que aconteceu o que aconteceu? Havia uma causa no coração dele. E só depois de 34 anos e pouquinho que ele veio falar: olha, a causa está aqui. 33 anos e pouco. O que aconteceu comigo foi isso aqui. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, vamos pedir para Deus nos ajudar. Nós precisamos dessa cura. Depois, sim, se você já está trabalhando com libertação, trabalhe com libertação, trabalhe. Mas, em primeiro lugar, deixe Deus trabalhar na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Amém, querida pastora. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vai falar então? Amém. Amém. Quando eu orei aqui no começo, acabou a oração, minha esposa falou assim, uma pregação. Então, o que acontece? Dentro desse ambiente, a gente pode já ter um problema, Verdade. se você tiver ferido. Sim. Então, para mim, era falar uma pregação, não mudou nada. Achei engraçado, achei de boa, fiquei tranquilo. Mas, num outro ambiente, Sim. se uma outra pessoa fala uma pregação, eu ficaria tranquilo. Mas, vindo dela, por eu estar ferido, já dá problema. Verdade. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o nosso ouvido. Sim. Porque, de repente, sempre o problema está na voz que estamos ouvindo, ou na fonte que falou. Mas
geralmente o problema está também, muitas vezes o problema está também aonde? No nosso ouvido. Amém. Porque eu ouço a voz dela falando a mesma coisa e aquilo me irrita, me destempera, faz com que eu dê uma resposta grosseira, estúpida, mas uma Sim, outra pessoa fala a mesma coisa, ou às vezes até pior, e não acontece nada. Por quê? sim, Porque o meu ouvido está limpo para com a outra pessoa. Então, existem relacionamentos, não só no campo do dentro do casamento. casamento, mas em qualquer lugar. Relacionamento é complicadíssimo. Sim, Então, a voz, uma palavra de uma outra pessoa, para a gente, até nos alinha, nos ajuda. Mas se vier daquela fonte, se vier sim, daquele lugar, há uma raiva, há uma resistência. Então, precisamos curar esses ouvidos feridos. sim, E aquilo que a pastora já falou, provavelmente, o que nós mais resistimos, ali está a resposta da nossa vida. é verdade. Pelo menos para a minha vida, o que eu mais resisti a minha vida inteira Sim, foi o que me curou, que foi essa chamada aí de cura, libertação, etc., e a própria vida da minha esposa. Então foram duas coisas. Tanto é que eu fui para Atibaia e falei para o apóstolo José, eu não acredito em nada que vocês falam. sim, Isso faz 9 meses, não faz sim. muito tempo, não. Falei, não, beleza. E foi me ministrando ali. Então o que acontece? O que eu mais resisti foi o que me curou. O que eu mais falei, cara, isso aqui eu detesto, isso aqui não vai. Eu falava para isso aqui não me pega nunca na minha vida. Esquece, esquece, isso aqui não me pega. Vocês estão mais por fora disso aqui, não me pega. O que eu mais falei que não me pegava, me pegou e me pegou com força, e é o que está me curando. Então, provavelmente, o que mais você está correndo, fique esperto, fique esperto. Aí está a resposta da sua vida. É, Jesus. Amém? Essa parte do testemunho, o que acontece? Quando a gente namorava ainda, não éramos cristãos, nada, um dia ela me contou uma história que era meia história, que era mentira, na verdade. Mentira, Era mas. mentira, mas aí o que aconteceu? Ela deu uma encapada no que estava acontecendo de verdade, que ela já estava me traindo na época, mas ela deu uma encapada assim, então, encontrei uma pessoa do meu passado, e deu uma balançada na minha vida tal. Ela não quis me trair, parecia que havia um peso dentro dela. Falei, eu vou dar um toque para ele, para não. Então, mas aquilo, ela não falou nada que aconteceu nada, ela só sentiu uma atração, mas que não aconteceu nada, beleza. Só que daquele dia para frente, naquele momento que eu ouvi aquela palavra, alguma coisa dentro de mim me transformou em uma outra pessoa. Meu Eu Deus. perdi a minha identidade ali. Aquele Alexandre que com aquela Fátima, eu já fui embora. Ali já se estabeleceu uma outra pessoa. E eu já perdi totalmente minha identidade. Então, não quero justificar todos os desdobramentos do que aconteceu no nosso casamento, amparado, ou guardado, ou protegido por uma palavra, né? Para falar assim, você estava ferido, né? Também, olha o que ela fez, e você estava, não. A culpa é minha, porque logicamente, depois ainda de me convertido, eu tinha que ter me limpado rápido disso e voltado Sim, ao normal. Mas o problema é que às vezes, você perdeu totalmente a sua identidade em um momento, e você precisa achar esse momento. aleluia. Você precisa buscar na tua história, na tua vida, onde você deixou de ser você mesmo ou você mesma. Porque existe um lugar de ruptura, um ponto que precisa ser resgatado. Porque se aquele lugar não for resgatado, fica difícil você entender o que está acontecendo. Sim, A gente olha e fala assim, mas eu não queria falar isso. Eu não queria não fazer isso. Eu não queria, mas por que está fazendo? Porque existe uma outra pessoa dentro de você que tomou parte da sua identidade e que está fazendo com que você flua dessa forma por uma ferida, por uma palavra, por qualquer coisa que sim, aconteceu, e você não é mais você. sim, Então você precisa voltar. Vai voltando. Não é regressão, não é nada, mas assim, dá uma vasculhada na sua história. sim, Dá uma olhada. Talvez um grito do seu pai, talvez uma surra da sua mãe, talvez um abuso sexual, talvez, eu não sei, alguma coisa pode ter se instalado na sua vida que ou alterou totalmente você ou manchou a tua identidade. E sim, você flui, aí começa aquela parte da esquizofrenia, da bipolaridade, que sim, era eu fluía com facilidade. Então, uma hora eu queria, outra hora eu não queria, vamos na minha mãe? Não, vamos na sua, vamos na sua, não, vamos na minha. Então, era sempre contra. Porque o que aconteceu? Ela suscitou naquele momento um adversário. sim, Então, de repente, aí houveram marcas, fragmentos na alma da irmã,
aonde você ficou preso em algum lugar. Então, eu tô falando que isso é uma regra. Mas eu tô falando para você orar e falar, Senhor, fala comigo. Me mostra se aconteceu alguma coisa. Me mostra se realmente eu tô, se rompeu alguma coisa em um certo momento que hoje eu não consigo mais ser. Se você não está conseguindo ser, em essência, aquilo que você quer aqui na tua alma, aquilo que flui, mas de repente tem uma resistência, você acaba fazendo outra coisa, tem algum BO aí. Sim. Pode fazer um rastreamento que você vai encontrar. O Espírito Santo, em nome de Jesus, vai trazer para a tua vida. Eu te abençoo para que você descubra isso em Deus, seja sarado o mais rápido possível. Aleluia. Porque isso é muito complicado. Sim. Porque você quer ser algo que você não consegue, você quer falar algo que você não, você fala o que você não quer falar, você não fala o que você quer falar, você vai onde você não quer ir, você não vai onde você precisa ir. Fica uma vida desgraçada mesmo. É verdade. É uma vida que você atrapalha a sua vida, da sua família, da sua casa, você decepciona e fere um monte de gente. E eu dei tanta sorte na minha vida, porque o tanto de palhaçada que eu fiz, minha mãe, meus irmãos, meu filho, minha esposa, era para eu ter perdido tudo. Jesus. Se esse pessoal não fosse alguns amigos, se essas pessoas não fossem tão amorosas para comigo e tivesse tanta misericórdia de mim, eu tinha perdido todo mundo. Verdade. Porque eu os feri demais. Verdade, Deus. Demais. E hoje, se você entrar no culto online, por exemplo, lá tá minha irmã, tá minha mãe, tá meu tio, tá tudo na igreja. Minha tia de São Paulo. E isso é um bom sinal também. Dentro do evangelho, se você está atraindo família ou está afastando. Se você não estiver atraindo família, pode ter algum tipo de probleminha. Se nunca você consegue levar alguém na igreja, se você é um pastor, não tem nenhum parente seu que mora na cidade ali que vai na igreja, se você não é pastor, mas você convida ninguém, porque o seu testemunho não está muito legal. A tua vida tem alguma coisinha que fala, cara, eu não estou afim desse Jesus aí. Então eu sempre observo isso na vida das pessoas. Pastores, líderes, como é que tá a família? Tá atraindo, não tá atraindo, tá caminhando junto, não tá? Então, assim, eu tive muita sorte, né? Deus me abençoou muito, me guardou muito, de eu ter uma mãe que esperou, uma esposa que esperou, irmãs que esperaram, meu irmão que esperou, meu filho. E as pessoas foram me esperando. Sim, né? graças a Deus. Alguns poucos amigos que eu tenho, amigo mesmo, que esperaram e me ajudaram. Então, assim, talvez você não tenha a mesma sorte. E aí você está deixando pessoas para trás, Verdade. porque depende do coração das pessoas que você está convivendo. E depois, para resgatar isso, é muito difícil. Primeiro, porque a gente perde o crédito, é óbvio. Anos e anos e anos agora, mesmo, então, você pensou tonto? Tá um zoião desse tamanho na minha vida, assim. Tem um monte de gente zoiando em mim, um monte. Capeta, Deus, meu apóstolo, minha esposa, meu filho, tá todo mundo falando, cara, será que agora ele vai? Será que agora realmente é? Porque faz 9 meses. E eu tô crendo que eu vou, em nome de Jesus. Amém, amém. Mas eu sei que eu tô sendo observado ainda. Mas dentro desse campo de observação, as pessoas têm me dado crédito. Aleluia. Fala, cara, eu tô com você, não para, pelo amor de Deus. Sim. Vamos junto. Amém. Então, graças a Deus por isso. Mas dá uma rastreada na sua vida, procura, porque de repente houve realmente essa ruptura e você perdeu a identidade. E você precisa resgatar isso, porque senão você não vai conseguir mais. Você vai ficar sempre regido por aquela experiência. Aquela voz que eu ouvi lá dentro daquele carro, em 1987, 8, foi uma voz que me perseguiu por muito tempo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, essa voz me perseguiu por muito tempo, e de vez em quando ela vinha e falava: Não, ó, cara, você vê. E aí entramos num lugar muito perigoso, que é o lugar da razão. Sim. E quando nós temos razão, as coisas começam a se tornar injustas para nós. Sim. E existem alguns princípios da palavra de Deus que Deus fala assim: honra pai e mãe. Eu tinha um problema sério com essa palavra, sério. Falei, Fátima, eu falava para ela, falei, não tem como eu honrar meu pai em certas áreas, porque ele não é meu pai. Aqui ele não está sendo meu pai. Só que o problema é que Deus não está falando assim, ó, honra o teu pai quando ele for bonzinho. Ore pelas autoridades quando elas forem justas, quando elas estiver governando certinho. Seja submissa ao teu marido quando ele for uma bênção na sua vida. Ame a sua esposa quando ela for perfeita. E é isso que choca. Porque aí a irmã falou assim: dói muito. Dói porque nós estamos na carne.
Dói também no espírito, eu entendo. Mas as nossas maiores dores são na carne, porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Sim. E aí, quando a gente entra realmente no mandamento do Senhor, eles param de doer tanto. Sim. Ameniza muito, porque há uma anestesia dada por Deus. Aleluia. Se a gente olhar, aquilo que mais dói é o que nós estamos mais na carne, é o que nós estamos fazendo mais na força do nosso braço, é o que nós estamos com as pedras nas mãos, querendo executar juízo. É o que nós estamos com as pedras nas mãos para falar assim, não, agora eu vou matar. Agora eu vou arrebentar isso aqui. É a hora que dói mais. Quando a gente solta as pedras, quando a gente se limpa em Deus, quando a gente entra pela palavra e entende que aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor e no Senhor, a dor é amenizada e muito. Aleluia. E tem muita coisa que para de doer. Tem muita coisa que para de doer. Vai para soltar as pedras também. Para de doer e acabou. Então, o que acontece? Você começa a falar, cara, isso aqui era uma dificuldade para eu fazer, doía tanto, era tão difícil, agora eu estou fluindo de boa. Por quê? Agora você está no espírito. Aleluia. Agora você está de boa, agora você está fazendo aquilo dentro daquilo que Deus está te mandando e não está doendo mais. Mas é a mesma coisa. Eu me submeti à mesma palavra. Eu estou caminhando com a mesma pessoa, eu estou na mesma igreja, é o mesmo pastor, é o mesmo líder, é o mesmo marido, é a mesma esposa, é o mesmo tudo. O que mudou? Eu. E o que mudou? Você. Agora você está debaixo dos mandamentos do Senhor, que não são penosos quando a gente está no Espírito, e aquilo não dói mais. Aleluia. Aí você fala, cara, como é bom fazer isso. E por que nós queremos fazer o contrário? Porque nós olhamos assim, não, eu não vou amar esse cara. Eu não vou fazer isso porque, olha aqui, eu tenho razão, olha o que ele fez para mim, a pedra está aqui, eu vou arrebentar com ele. E aí nós entramos num lugar muito perigoso, que foi onde Davi entrou lá com Urias, porque Davi ele tinha um entendimento tão profundo de honra, ele sabia muito bem com quem ele lidava. Quando ele preservou a vida de Saul, o que ele estava preservando, na verdade? O homem Saul? Capaz. O homem Saul, ele queria matar fazia tempo. Porque um cara que pegou e ele tá ali servindo aquele rei, adorando aquele rei, e daqui a pouco pega uma lança e taca nele para cravar ele na parede, você acha que você vai querer preservar a vida desse cara? Vai nada. Você não vai querer. Se ele tivesse na carne, ele tinha matado Saul há muito tempo, mas ele estava no espírito. Aí os mandamentos do Senhor não estavam, não foram penosos para Davi. Porque Davi entendia assim, eu tenho que honrar a unção que está nele, que a irmã falou. Eu tenho que honrar, ele não via Saul, ele via a unção. Ele via o que Deus tinha colocado sobre aquele homem. Então ele sabia que se ele atacasse Saul, ele estava atacando o próprio Deus. E com a medida que ele medisse, ele ia ser medido. Porque foi o que ele fez com Urias depois. Quando ele não respeitou a unção de Urias, a patente de Urias, o soldado Urias, e ele matou Urias, aí ele pegou, ele estava fazendo algo contra Deus. Por isso teve um peso contra ele tremendo. E às vezes a gente fala assim, cara, eu não vou orar por esse presidente que está aqui agora. Você e eu estamos cometendo um erro. Porque Deus fala para orar pelas autoridades. E toda autoridade é instituída por Deus. Mas esse homem foi Deus que colocou na nação. Esse homem Deus permitiu que entrasse para governar a nação. Agora, o cargo dele é instituído por Deus. O cargo presidente da república, eu não estou conseguindo ler, aí depois nós vamos ler, viu, irmãos? O cargo presidente da república foi posto por Deus. E Deus fala para você orar pelo cargo, por aquilo que ele instituiu. Porque aí ele vai se tornar responsável por nós. Eu não julgo quem está na presidência, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar falando morre, eu não vou ficar falando nada. Eu vou abençoar o país e aquele cargo, e quem está lá. E aí Deus se torna responsável por isso. Aleluia. A meu favor e contra as atitudes que a pessoa tomar no cargo. Aleluia. Porque se ela for irresponsável com o cargo dela, isso não é problema meu, isso é problema dela. Enquanto eu fui irresponsável com o meu cargo pastoral, de marido, era problema meu. Naquilo que ela conseguiu me honrar, ela foi aprovada. No que desonrou, aí ela foi reprovada. Porque, logicamente, ela não conseguiu em todo o tempo honrar. Teve desonra, teve briga, teve problema, teve um monte de coisa. Não entremos aqui no lugar e falamos assim, pastor, é um nível muito alto que vocês estão, que agora vocês estão, a pastora Fátima é muito, eu não vou alcançar. Mentira, esquece isso aí. É verdade. Tem nada de nível alto, tem nada de, não, só uma porcaria. Se não for Deus trabalhando em nós, esquece isso. Então pode ficar tranquilo, joga esse pensamento do diabo no lixo, você vai conseguir de boa. Aleluia. Se você for lá e depender do Senhor.
Não olha para a pastora e fala assim, ai meu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Fátima. Não, não é. Tá amarrado. Brigava, falava um monte de besteira, tinha um monte de problema, Sim, um monte de coisa, tudo bem. Só que, na maioria do tempo, estava no Espírito, isso é sim. verdade. Mas Aleluia. havia carnalidade, havia Sim, alma, havia confusão, havia momentos de crise. Então, não se compare com ninguém, tua sim, na tua chamada. sim. Pastor, mas eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, o apóstolo falar, algumas pessoas falarem. Eu estou muito longe, estou muito crua. Beleza. Dentro da tua crueldade, Deus vai operar, mano. Porque Deus conhece você. Você é filho, você é filha. Então, quando o Mateus tinha só um sorriso banguela para me dar com alguns dias de vida, eu já entendia ele. E agora, quando ele. Agora eu entendo também. Entendo mais agora. Tem vezes que ele dá umas enquadradas em mim, entendo ele mais agora. Mas eu sempre entendi, porque meu filho tem o, os níveis, né? Deus vai te entender. Então, Aleluia. dentro da idade espiritual que você tem, fica tranquilo. Deus vai operar. Não fica falando, estou muito longe. Você pode estar longe. Lógico que há uma busca, precisa ter uma busca. Não é para. Eu não estou te incentivando a ficar confortável. Não, fica assim mesmo, não precisa conhecer mais nada. Não, vai buscar Deus. Prossigamos em conhecer, em buscar, em nos expor, em ser ministrado, em aprender. Isso aí é para toda a vida. Mas, assim, não se desincentive a colocar a sua vida em ordem por causa da idade espiritual que você tem. Isso que você tem de conhecimento, de revelação, de entendimento, já é possível, pelo menos, para você dar o ponto de partida. Aleluia. E depois Deus vai te visitando. Depois Deus vai fazendo a obra. Então, o que acontece? Dentro disso, a razão ela é um elemento muito complicado e desfavorável que luta demais contra as nossas vidas. E aí nós confundimos, então, pessoas com cargos, pessoas com unções colocadas por Deus. Então, esquece isso. Olhe para aquilo que Deus fala. Ó, marido, ó, autoridade, honra o pai e mãe. Então, o que aconteceu? Eu pecava não honrando meu pai em algumas áreas, porque eu atribuía aquele estado que ele fazia algumas coisas. Falei, não, isso aqui que ele faz é injusto. Isso aqui do jeito que ele se comporta com tal pessoa, para mim não dá. Deixa quieto. E fiquei algum tempo sem conversar com meu pai. Por quê? E eu crente, ele não. Então, quer dizer, tudo estava nas minhas costas. A obrigação do negócio era toda minha, de perdoar, de relevar, de alinhar ele, conversar com ele. Não fiz nada. Eu simplesmente fui. Teve um dia que ele veio na minha casa. Quando ele deu a notícia que vinha na minha casa, eu peguei meu carro de manhãzinha, fui pro pesqueiro e falei, papai, me liga a hora que ele for embora. Chegou o maior constrangimento, deixei ela numa situação violenta. Viúva de marido vivo. Sim, É disso que nós estamos falando. Casada, não casada. sim. Porque aí o cara vaza na braquiária, deixa ela com um pepino desse na mão. Aí tava marcado, fez lá um churrasco, um negócio. Meu pai queria ir embora, virou aquele clima. Não, fica aqui. Ela contornou a situação, ficou. Aí quando eles foram embora, eu voltei para casa. Então imagina o nível de constrangimento que eu coloquei aquela unção. Olha o tanto que eu honrei meu pai. Isso não tem consequência. Olha o tanto que eu honrei a minha esposa aquele dia. Então eu estava tocando na unção dela, tocando na unção dele. E quem estava sendo o prejudicado da história? A minha vida. Porque era plantações de desonra. A autoridade do pai, aguardar a minha esposa. Então era o problema meu. O mínimo que eu tinha que ter feito como homem era ter falado ao meu pai, pai, não vem que eu não tô legal. E eu faria isso de boa também. Eu fiz isso várias vezes. Não venha aqui na minha casa que eu não tô legal. Não vou aí porque eu não tô. Então para mim, isso aí era muito fácil. Sim. Na grosseria, na arrogância, mas era fácil. Falar não, para mim era a coisa mais fácil do mundo. Não vem aqui, acabou. Não vou aí, acabou. Então, beleza. Tava totalmente na carne, mas eu falava. Então, o que acontece? Então. Só se fosse para afogar ele lá no negócio. Aí, o que acontece? Aí, você entra num lugar totalmente carnal, almático, uma alma não conquistada, adâmico, diabólico, infernal, e você traz realmente uma atmosfera do inferno para dentro da tua casa, da tua família, da tua própria vida. Então, o que acontece? Ontem nós fizemos um ato profético na hora da Santa Ceia, porque aquelas pessoas que foram acusar a mulher adulta, eles foram com pedras. Só que nós já falamos sobre isso aqui, eles foram lá para apedrejar Jesus, na verdade. Eles Sim. transferiram o pecado dela para ele, aquele negócio todo que a gente falou,
E naquele momento ele falou, cara, vocês não vão pegar eu, não tem como. E aí eles ficaram com a pedra. Quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles soltam as pedras e vão embora com as mãos vazias. A mulher que era para ser apedrejada e fica no lugar, quando Jesus levanta e fala para ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Mas não tinha mais ninguém ali para receber o perdão de Deus. Todas as pedras que era para ser lançada naquela mulher foi trocada pela presença viva do próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então foi transformado pedra em pão, para ela só. Mas Jesus tinha isso para todo mundo. Se a pessoa lança a pedra e fica ali perto de Jesus, assim, você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Leva pão, leva pão, leva pão, leva Aleluia. pão. Porque Jesus multiplica. Se você olhar a primeira parte de multiplicação de pães, Jesus pega ali e faz a multiplicação. Depois ele faz sobraram 12 cestos. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele pegou 12 cestos, ele tinha 12 discípulos. Ele falou assim, ó, um cesto para você, um cesto para você, um cesto para você, um cesto para cada discípulo carregar. Sabe o que Jesus estava fazendo? Uma marca. Eu Aleluia. multiplico, eu multiplico, eu multiplico, eu sou pão, eu sou pão, eu sou pão. Ele estava criando uma identidade no coração do discípulo. Que no próximo negócio da multiplicação eles já deram milho de novo. Mas beleza, o que Jesus estava tentando fazer? Colocar uma marca de multiplicação. Eu tenho pão para vocês. Além da gente alimentar uma multidão, eu tenho ainda um cesto para cada um de vocês. Grave isso. Então Jesus tinha um pão para todo mundo ali, não era só para aquela mulher. E ontem, então, nós pegamos umas pedrinhas aqui de uns vasos, e eu dei na mão de cada irmão que estava na igreja, pedi para fazer isso quem estava no virtual. E eu falei, agora você vai optar. Ou você vai pegar essa pedra e continuar falando, Deus é injusto, meu marido é injusto, meu pastor é injusto, o ministério é injusto, e vai apedrejar. Quiser tacar pedra em mim, você taca. Quiser tacar pedra em Jesus, você taca. Ou você vai pegar a sua pedra agora, vai colocar aqui na mesa e vai pegar o seu pão. Nós Aleluia. vamos tomar uma ceia aqui agora, largando as pedras e se envolvendo com o pão da presença. Aleluia. Então você vai ter que decidir, isso é uma decisão pessoal. Eu não posso fazer isso por você, infelizmente. Nem Deus pode fazer isso por você. Mas Deus está te convidando, para com essas pedras. Aleluia. Solta a pedra e pega o pão. Solta a pedra e me come. Eu tenho absolvição para você. A Aleluia. pedra que você veio para condenar alguém, para falar que é injusto, esquece isso. Deus não é injusto. Você plantou algo. Tem algo aí na tua vida. Você é pecador também. Como a minha esposa fala, Jesus estava universalizando o pecado. Você é pecador também. Não acho que você é tanta coisa assim. Solta essa pedra de acusação, de murmuração, de ataque, de julgamento. Solta essa pedra. Pega o pão. Aleluia. Saia daqui também ouvindo a minha vida falar assim: você está perdoado. Aleluia. Eu também não tenho nada contra você. Perdoados estão os teus pecados. Toca a tua vida. Aleluia. E nós vamos poder sair livre, leve e solto dessa situação. Aleluia. Igual aquela mulher. Só que os outros voltaram para casa do mesmo jeito. Verdade. Com a mesma oportunidade. Verdade. Então não perca a oportunidade. Pega essa pedra hoje. Pastor, eu quero apedrejar o próprio Deus mesmo, porque é injusto o que está acontecendo comigo. Esquece isso, irmão. Ah, eu quero apedrejar. Esquece isso. Solta essa pedra. Aleluia. E profeticamente, pega uma pedra mesmo na sua casa aí depois, você sozinha, talvez nós façamos isso aqui uma aula, mas pega uma pedra aí na sua casa, dependendo do tamanho da justiça que você tem, pega uma rocha, Um paralelepípedo. paralelepípedo, e taca ele bem longe de você, pega um pão caseiro, uma broa, um pão sovado, faz um pão desse tamanho, come tudo até soltar pro nariz, bebe uns 2 litros de vinho não, de suco de uva, fala, Jesus, para, eu vou parar. Amém, amém. Eu vou parar com aquele negócio de injustiça. A injustiça não é injustiça. Deus é justo. Deus é justo. Vê o que você planta, vê o que você fez, vê o que você falou, vê os ambientes que você entrou. E aí você vai conseguir soltar a pedra, porque você vai entender quem você é. Aquela autojustiça, aquela arrogância de olhar para a mulher adulta e falar assim, eu vou te apedrejar. Quando Jesus fez as pessoas olharem para dentro, falou, cara, eu sou igual ela mesmo, não tem como. E soltaram. Então, se você fizer agora der uma olhadinha para dentro de você, solta a pedra, mas não vai embora sem nada, como o pão, Aleluia. como a presença. Se aproprie dessa nova etapa de Deus para a tua vida.
Aí você vai sarar a tua vida primeiro, depois você vai sarar teu casamento, vai sarar teu ministério, vai sarar os teus filhos, vai sarar a tua casa, vai ser sarado, vai fluir, vai ser bênção, em Aleluia. nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai responder as perguntas agora, não é? Vamos ver aqui as perguntas. Algumas coisas aqui, ó. Paulinha, para mim não dói mais nada. Parece que perdi os sentimentos. Cética, eu quero, mas não consigo voltar à essência do meu chamado. Ô, minha amada, você vai precisar pedir para Deus tirar você do lugar da indiferença. A indiferença é um ódio camuflado. Amém? Porque parece que a gente verdadeiramente não sente mais nada, mas lá por dentro, daquela casca que a gente criou, está tudo fervendo. É verdadeiramente a nossa autojustiça. Então, comece com isso, comece confessando para o Senhor. Amém? Comece falando para ele, Pai, eu, eu me perdi, eu esfriei, eu morri. Na verdade, querido, você morreu. Se não tem sentimento, quem não sente é morto, não é? Então, fale para Deus. Conforme eu fui entrando num caminho de morte ali, com aqueles que me feriram, me machucaram, eu também fui excluída. Eu entrei em lugar de depressão. Aí teve um dia que eu decidi, falei para Deus, Deus, o teu propósito vai me bastar. E aí eu me levantei. Mas isso não quer dizer que eu tenha permitido que Deus tratasse as minhas feridas no profundo. Então, Paulinha, você vai falar a Deus, Deus, eu quero que essa alma de tribulação, de indiferença que rege a minha vida, ela seja executada na cruz do Calvário. Eu quero jogar a pedra. E quero sair com o pão da presença. Quem puder, amados, não sei se o pastor vai ter essa direção, eu vou ter essa direção, às vezes, de fazermos sim um ato profético em relação a isso. E amanhã entrarmos com uma santa ceia, talvez seja o ideal fazermos isso. Então, vamos pedir para Deus, amanhã prepare uma santa ceia, prepare uma pedra, de acordo com aquilo que você está sendo ministrado, fale ao Senhor. Então, no caso da Paulinha aqui, ela está falando a respeito da indiferença, não é? Você acha que não dói porque foi criada uma barreira de Deixa eu proteção. falar com essa moça. Amém. Então, o que acontece? A moça aí, a Paulinha, né? Veja bem, tem duas pessoas aí dentro de você. Porque essa pessoa que está sem sentimentos, cética e que quer, que não consegue, ela está aqui. Entendeu? Então você precisa fazer o quê? Você precisa olhar para essa Paulinha que está aqui, ouvindo isso, porque se tem algo dentro de você que ainda está aceso, buscando uma palavra, porque tem uma esperança dentro de você. Tem algo dentro de você que quer, Aleluia. apesar de você estar cética, cansada, machucada, ferida. Então, comece a subir o nível do querer. Comece a subir o nível assim, cara, eu tô aqui. Para que o fogo comece a aumentar e a frieza comece a ficar cada vez mais longe. Então, se a irmã está aqui hoje, se a irmã está ouvindo isso, está conseguindo falar isso, é porque algo queima dentro de você que você quer sair disso. Aleluia. Então, dê bastante atenção para isso. Se relacione com isso. Então, essas vozes aqui que tá fria, que tá difícil, tá de. Ah, beleza. É verdade, eu entendo, respeito isso, mas nós precisamos valorizar aquilo que Deus está fazendo. Porque se você está aqui, o Espírito Santo está fazendo com que você tenha uma disposição. Porque hoje é feriado, você podia estar dormindo, podia estar passeando, podia estar fazendo qualquer coisa. Sim. Fala, cara, não quero ouvir estudo nenhum, não quero saber de casado nenhum, de nada. Mas você está aqui. Então, se você está aqui, em nome de Jesus, eu te abençoo para que esse pouquinho de esperança, de expectativa, de fé que ainda está no teu coração, venha realmente inundar o teu ser e você termine aí daqui a pouco num êxito, numa vitória muito grande. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra irmã Luiz, falando a respeito de desconfiança, sentimento duro de lidar. Sim, a desconfiança, ela sai do nosso coração quando nós aprendemos que Deus cuida de nós. Amém, querida? A desconfiança é da carne, discernimento do espírito. Por que desconfiamos? Porque nós achamos que Deus não vai nos guardar. Então, eu tenho exatamente esse testemunho. Se eu não confiar que Deus vai me guardar, entre aspas, em nome de Jesus, não vai acontecer nada com ele. Ele vai prosseguir, porque essa é a promessa que temos, e eu creio que ele tem mergulhado dentro daquilo que o Senhor já deu para ele mergulhar, e ele vai continuar mergulhando. Amém. Mas o que me faz ir adiante, levando o ministério adiante, todas as coisas adiante, é a minha confiança em Deus. Eu não confio no pastor Alexandre, como não confio em mim mesma. Entende, querido? Todos nós somos passíveis de pecar, de errar, de cair numa cilada do adversário. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. Então, se você quer sair do lugar de desconfiança, comece a confiar que Deus te guarda. Ah, mas e se eu me machucar? Você pode ter certeza que haverá bálsamo do Senhor para você. Deus não vai falar para você, não, Luiz, você nunca vai se machucar. Deus vai falar para você, confia em mim, porque ainda que te machucarem, eu terei um jeito de te sarar.
Entende? É um outro lugar de confiança que você vai entrar no Senhor, em nome de Jesus. Então ficará assim, amados. Amanhã nós vamos orar. Hoje você gaste um tempo com o Senhor e fala: Senhor, onde está? Vamos colocar assim, essa alma de tribulação que acha as coisas injustas. Gaste tempo com isso. Senhor, eu quero pôr fim nessa alma de tribulação, eu quero julgar a minha pedra e quero tomar essa santa ceia. Vamos fazer uma santa ceia dentro desse ato profético. Se você não tiver uma pedra, pega um pedaço de papel, uma bola, não sei, se vira. Todo mundo tem uma pedra, né, gente? Impossível não ter uma pedra. Todo mundo vai ter uma pedra. Todo mundo tem uma pedra. Não tem como não ter uma pedra, né? Uma pedra. Acha uma pedra. Acha uma pedra. Prepara uma santa ceia bem legal. Aí, se você quiser trazer um pouco mais de pão, né, de vez em só um pedacinho, deixa como o Espírito põe no seu coração, o seu vinho, o seu suco de uva, e vai dar bom. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar assim, nos limpando por dentro, e vai ser maravilhoso. Amém? Seja na ministerial, seja do casamento, o Senhor vai operar a nosso favor. Amém? Acho que hoje foi nossa aula mais comprida, 1h27. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Eu oro para que ninguém roube essa semente da sua vida. Em nome de Jesus, que amanhã você esteja afiada com o coração de Deus, afinado com a voz de Deus, para lançar fora toda pedra que ainda existe no seu coração. Às vezes você tem que trazer uma pedreira, não é? Um monte de pedrinha nas mãos, mas traga e o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes a nosso favor. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, os abençoe. Até amanhã. Glória a Deus. Vai dar bom, em nome de Jesus. Um beijo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, santo é o Senhor.